Mbappé marcou seu primeiro hat-trick com a camisa do Real Madrid. Foi na vitória do time de Carlo Ancelotti para cima do lanterna do Campeonato Espanhol, o Valladolid, 3-0 para o Real Madrid com 3 gols de Kylian Mbappé. Ele que na última rodada de La Liga vinha de marcar 2 gols, dessa vez ele consegue encontrar o hat-trick com a ajuda dos seus companheiros do quarteto que estiveram em campo. Lembrando que o Vinícius Júnior acabou perdendo esse jogo porque cumpriu suspensão, mas Bellingham e Rodrigo tiveram participação direta no hat-trick de Kylian Mbappé. Primeiro, trazer a informação de que o Real Madrid foi a campo com uma formação um pouquinho diferente. Raul Asensio, zagueiro, jogou de início na lateral. Lucas Vázquez, com alguns problemas musculares, acabou viajando, mas ficou no banco de reserva. E o Tchouaméni voltou ao time, dessa vez jogou como zagueiro. Sem Vinícius Júnior, quem formou o quarteto de ataque junto com Mbappé, Rodrigo e Bellingham do Real Madrid foi Brahim Dias. O Real Madrid abriu o placar aos 29 minutos. O time de Carlo Ancelotti tem dificuldade no início das partidas e não conseguiu encontrar o caminho para o gol de uma forma muito rápida. Inclusive, as 2 primeiras ações do jogo foram 2 defesas de Thibaut Courtois, evitando que o Valladolid abrisse o placar. Aos 29 minutos de jogo, uma bela jogada entre Kylian Mbappé e Jude Bellingham. Mbappé faz a jogada, Bellingham faz uma parede e Mbappé entra chutando dentro da área e abre o placar para o Real Madrid. Foi a 10ª assistência de Jude Bellingham na temporada, que é o líder de assistências do Real Madrid, a 4ª do inglês para o atacante francês, e o Mbappé abrindo o placar para o Real Madrid no jogo. O Real Madrid, a partir de então, domina a partida, tem o controle de bola, mas é verdade que, diferente dos últimos jogos que a gente tinha visto do Real Madrid, o time não consegue produzir tanto ofensivamente e termina a partida não tendo muitas ocasiões de gol. Porém, dos 4 chutes no gol, 3 acabaram sendo gols para o time de Carlo Ancelotti. O segundo gol do Real Madrid sai já na segunda parte da partida, num contra-ataque que o Real Madrid consegue encaixar. Uma bela jogada de Rodrigo que arranca e espera Mbappé fazer um movimento para passar a bola para o atacante francês, que marca o segundo do Real Madrid e o segundo de Mbappé na partida. O Rodrigo, que vive uma ótima fase com o Real Madrid, são 8 gols e agora 4 assistências nas últimas 10 partidas dele em campo, ou seja, o Raio participou de 12 gols nos seus últimos 10 jogos, vive uma sequência, uma continuidade em relação a números muito importante do jogador brasileiro do Real Madrid. Depois a gente tem várias substituições dentro do jogo, inclusive o Alaba voltou a jogar, teve o seu 3º jogo depois do retorno dele recuperado já da lesão no joelho. O Alaba, que nos últimos jogos tem tido minutos, e onde ela te disse depois na entrevista coletiva que ele está muito próximo da sua titularidade. Vamos ver se vai ser no jogo da Liga dos Campeões na próxima quarta-feira contra o Brest. O Ancelotti vai fazendo substituições, Arda Güler vai para o campo, o Rodrigo acaba saindo para ter alguns minutos de descanso, já que ele será titular no jogo da Liga dos Campeões. Depois o Ancelotti também tira o Mbappé de campo, mas isso só já lá no finalzinho do jogo. Ele vai fazendo substituições, o Mbappé ainda fica em campo, ele só sai bem depois. O Ancelotti vai fazendo essas substituições e a gente tem o hat-trick do Mbappé, que é depois de uma jogada que o Bellingham é atingido na área, o árbitro não vê, vai pro VAR e aí vê que o jogador do Valladolid acaba entrando com a trava da chuteira na panturrilha de Jude Bellingham. O Mbappé pega a bola e vai lá e faz o gol de pênalti. Ele que teve 7 pênaltis nessa temporada que ele cobrou para o Real Madrid. Ele perdeu 2, inclusive um desses que ele perde é quando o Mbappé mesmo diz que aconteceu a virada de chave dele no Real Madrid, que foi no jogo contra o Atlético de Bilbao. De lá para cá a gente está vendo um outro Mbappé em campo com o Real Madrid, e aí ele vai lá e converte e faz o hat-trick, faz o 3-0 para o Real Madrid. O Mbappé, que não começou muito bem a sua trajetória no Real Madrid, vai se recuperando. São 8 gols nos últimos 5 jogos do atacante francês. Ele é o artilheiro do Real Madrid na temporada, com 22 gols marcados em 32 partidas, e entrou na briga de vez pela artilharia do Campeonato Espanhol junto com o Lewandowski.
O Mbappé agora tem 15 gols em La Liga e o Lewandowski tem 16. O Barcelona entra em campo neste domingo e vamos ver se o atacante do Barça marca ou se o Mbappé vai ter aí essa possibilidade de verdade conseguir assumir a artilharia do Campeonato Espanhol, porque como a gente escutou o Vinícius Júnior falando depois do último jogo da Champions, o objetivo de todo mundo é ajudar o Mbappé a marcar gols e a ser o artilheiro das competições que o Real Madrid disputa. A gente está vendo que isso está funcionando. Hoje Bellingham e Rodrigo participaram diretamente dos gols de Mbappé, então a gente está vendo que não só o trio de ataque do Real Madrid tem funcionado, como a gente viu no último jogo da Champions, Vinícius Júnior, Mbappé e Rodrigo, mas esse quarteto junto com o Bellingham, que é muito importante, tanto no trabalho defensivo como ofensivo desse time. E aí tem um dado interessante, porque quando o Bellingham começou a marcar muitos gols na temporada passada, se começaram a levantar dados comparativos com outros atacantes do Real Madrid no início da sua trajetória com o clube. E o Mbappé parece que estava fora dessa conta, mas ele entra nessa conta. Nos primeiros 19 jogos de vários atacantes do Real Madrid, com o Real Madrid em La Liga, o Mbappé tem 15 gols nos primeiros 19 jogos dele. O Cristiano tinha 17 nos primeiros 19 jogos dele do Campeonato Espanhol. Por exemplo, Hugo Sanches e Puskás também tinham 15 nos primeiros 19 jogos. Então isso quer dizer que o Mbappé não começou muito bem, mas está correndo atrás do prejuízo com esses últimos gols que ele tem marcado. E aí tem cifras muito interessantes se a gente for fazer principalmente a comparação com o Cristiano Ronaldo, que é o cara dessa era moderna, que teve os melhores números, né? Tanto no início como em toda a sequência dele com o Real Madrid. Então é o Mbappé conseguindo encaixar melhor no jogo e conseguindo ser importante e relevante para as vitórias do Real Madrid. Inclusive, nos 34 jogos do Real Madrid na temporada, em 10 deles foi o Mbappé que marcou o primeiro gol do time nas partidas. Um Real Madrid que com esse resultado, essa vitória para cima do Valladolid, que é lanterna do Campeonato Espanhol e que inclusive antes da bola rolar, muitos protestos dos torcedores do Valladolid para a saída do Ronaldo, o fenômeno, que é o dono do Valladolid, o presidente do Valladolid, muito protesto, cartazes de Ronaldo go home, muitos protestos da torcida do Valladolid para a saída do Ronaldo. O Ronaldo que já falou que tem intenção de ser candidato à presidência da CBF, então ele vai ter que acabar vendendo o Valladolid, mas está todo um protesto porque o time está na lanterna, está na zona de rebaixamento, enfim, a situação não é positiva para o torcedor do Valladolid. O Real Madrid vence o jogo, a saída em teoria mais fácil, né, de La Liga, consegue vencer o Valladolid, e aí conta com um tropeço do Atlético de Madrid nesse sábado para abrir uma vantagem de 4 pontos sobre o segundo colocado de La Liga, que é o Atlético de Madrid, e 10 pontos sobre o terceiro e o quarto, que são o Barcelona e o Atlético Clube de Bilbao. Ambos entram em campo neste domingo e a diferença pode se manter nos 7 pontos do início dessa rodada, mas é um Real Madrid que vai para o último jogo da fase de Liga da Liga dos Campeões, ainda com o objetivo de, com uma chance muito remota de estar entre os 8 primeiros, mas vai para o jogo da Champions em uma sequência muito positiva dentro do Campeonato Espanhol e como líder da competição e com o Mbappé voando nesse momento.